com alegria que mais uma vez estamos na presença de Deus, participando desse culto maravilhoso. Eu acredito que nós temos as alegrias do cotidiano, nós temos nesta época um adicional na alegria, que enquanto podemos nos reunir, nos rever, a gente passa às vezes um ano todo, falando pelo WhatsApp, eventualmente telefonando, e nessa época a gente consegue apertar a mão e dar um abraço, Isso é uma coisa boa, porque a gente sente calor humano, sente a comunhão entre os irmãos. Queridos, eu posso dizer também que estou muito feliz, e hoje a gente vai tratar de um tema bastante interessante no fim de encontro, que muitas vezes as pessoas se questionam sobre o tema que a gente vai abordar hoje. Por que se questiona? Porque também não é um tema tão fácil ou tão óbvio de equacionar. E é curioso porque hoje pela manhã, no de jejum, a gente estava conversando e o irmão Aparecido estava na mesa. E na conversa, nós estávamos falando sobre a Bíblia, É sempre assim, Quando a gente se reúne, coisa gostosa é falar da Bíblia, irmão? E aí, ele começou a falar alguma coisa sobre o Espírito Santo. E eu disse, esse é o tema que a gente vai abordar à tarde. Aí ele disse, esse também seria o meu tema. Que a gente não tinha combinado, Esse também seria o meu tema. Mas veja como é interessante. O irmão Aparecido veio aqui e abordou sobre o nome de Deus. E como é importante nós não somente sabermos que Deus tem um nome, mas também de usarmos esse nome. É até um facilitador às vezes, porque como a palavra Senhor é genérica, quando a gente se refere ao Senhor, aí você está falando de quem? De Deus ou de Jesus? Aí vai depender do contexto, Mas se você dizer o nome Jeová, você já sabe o que está falando, Então, claro que não é uma coisa impositiva, nem deve ser, É como a gente sempre tem aprendido, que o nome, o mais importante do nome é o que ele significa, e não a pronúncia em si, Não o chamamento em si. Mas, como a Bíblia registra 7.000 vezes, então não é por acaso, E nos nomes chamados teofóricos, não sei se os irmãos conhecem o termo, são aqueles nomes que têm o nome de Deus, Elias é um nome que tem o nome de Deus, Eliabe, Jeremias e tantos outros. Então, o nome de Deus, ele permeia a Bíblia toda. Agora, depois se tirou, Veio aí as versões, as traduções. A Bíblia que o irmão Aparecido apresentou aqui, ela não é feita por qualquer um, não. Nem um ministério à parte, uma editora desconhecida, não. Aquela Bíblia é feita pela Sociedade Bíblica do Brasil. Então é uma informação adicional que a gente está passando aqui para os irmãos. Feita pela Sociedade Bíblica do Brasil. A primeira versão dela saiu em 1917. E alguns dos nomes da literatura brasileira que foram escritores famosos participaram dela e a gente não sabe. Quer um exemplo? Rui Barbosa. Rui Barbosa participou da tradução da versão brasileira da Bíblia. E tem outro, me parece que é Justo Veríssimo, Érico Veríssimo, que também foi um dos destacados homens da língua e escreveram também, ou participaram da elaboração e tradução da tradução brasileira da Bíblia. Ela perdeu espaço justamente por causa do nome Jeová. Foi uma época em que o time de Jeová estava crescendo no Brasil, aí a Sociedade Bíblica não quis, Na verdade, a Sociedade Bíblica que antes existia uma outra associação. Para os irmãos que não sabem, a primeira Bíblia foi impressa em papel de cigarro aqui no Brasil, porque não existia papel. O papel especial, esse papel que a gente tem, era muito caro. E na época o papel de cigarro era bem fininho. E aí foi importado o papel de cigarro para fazer a impressão das Bíblias. Então existem várias coisas interessantes acerca da história da Bíblia, inclusive aqui, aqui. E aí depois perdeu-se, a publicação foi caindo em desuso e voltou agora há pouco, porque as versões estão voltando novamente a colocar o nome de Deus. Aqui no James Version, e outras versões já apresentam o nome de Deus, Mas como a gente disse, vale a pena enfatizar, não é uma
preposição, e o mais importante do que a pronúncia é aquele que o nome representa, né? Mas que é interessante que eventualmente os irmãos possam fazer uso deste nome. Muito bem. Quinto encontro, Campina Grande, né? Estamos alegres, não pode passar slide. Esse é o tema de hoje, né? Ruach HaKodesh, né? Pneu Mahag, ou Espírito Santo, né? Os irmãos conhecem aqui no nosso meio como simplesmente Espírito Santo, né? A primeira linha está em hebraico, a segunda linha está em grego e a terceira linha está em latim. Por que eu trouxe dessas três formas? Os irmãos lembram que a acusação na cruz, que colocaram acima da cabeça de Jesus, quais eram as línguas? A acusação estava aí nessas três línguas. Então eu trouxe porque muita gente despreza o latim, irmãos, mas apesar de ser a língua oficial de Roma, né, ela fez parte muito tempo na história da igreja, tá? Então existem inclusive mais manuscritos em latim da Bíblia do que essas outras duas línguas, tá bom? Pode passar. O que é e o que significa? Esse é o grande problema. Hoje a grande maioria das igrejas entende que o Espírito Santo é uma pessoa, não é isso? É uma pessoa. Então, até a palavra Espírito hoje, ela está desvirtuada do seu sentido original. Quando alguém, por aí afora, fala de Espírito, a pessoa pensa logo em um fantasma. Não é? A visão que se tem de Espírito é fantasmagórica, né? Mas, na verdade, Espírito não tem esse sentido no original. Tá certo? Espírito na Bíblia, no original, não significa, foi até citado aqui, o irmão Rogério citou, né? Vento, vendaval, brisa, tudo isso tem a ver com a palavra Espírito. Olha, pneu, mas a gente viu ali, não foi? No seu carro tem o quê? 4? Pronto. Porque enche de ar, né? Então esse é o sentido original da palavra Espírito. Aí veja que curioso, pode passar aí. Tanto a palavra latina Espírito quanto a palavra grega pneuma traduzem dentro da Bíblia a palavra hebraica ruach. Pode passar. Em português, essas três palavras são traduzidas por Espírito, como a gente falou aqui. O seguinte: o importante, o sentido aplicável à palavra Espírito, e essa é a questão, para nós que estudamos a Bíblia, né? Essa é a questão. No meio cristão deve ser buscado na forma como ela é empregada nas escrituras hebraicas, que é de onde vem o uso da palavra, né? Dentro do seio religioso. Pode passar. Então, significado bíblico: vendaval, brisa, ar, alento vital, ânimo, respiração, fôlego ou sopro. Certo? Depois eu vou até falar mais alguma coisa, tocando aqui no livro do irmão Nicotra, mais na frente, pode passar. Importante: pessoa não é um dos seus significados. Então, quando você ouvir a palavra Espírito, não vai traduzir por pessoa não, como os trinitários costumam entender, né? Pai, Filho e Espírito Santo, primeira, segunda e terceira pessoa, né? Isso não existe dentro da Bíblia, tá certo? Pode passar. E aí vem a questão de polissemia, né? Quem aí, certamente todos aqui talvez eventualmente já passaram por essa palavra e alguns até nem perceberam, né? Mas quando a gente estudou aí o ensino médio, deve estar aí aparecido polissemia e outras figuras da linguagem, né? Então representa a multiplicidade de significados de uma palavra, vem do grego poli, que significa muitos, enquanto sema refere-se ao significado. Então, o que é uma palavra polissêmica? É aquela palavra que tem mais de um significado. E Espírito é exatamente isso. Quando você pega a palavra somente, vai ter aqueles significados. Quando você joga dentro de um texto, você pode ter vários significados dependendo do texto. E é esse o ponto que é importante para a nossa compreensão acerca de quem é o Espírito Santo, ou o que é o Espírito Santo. Pode passar. Seguinte.
Então, portanto, um termo polissêmico é aquele que pode apresentar significados distintos de acordo com o contexto. Apesar disso, eles têm a mesma etimologia e se relacionam em termos de ideia, que é diferente de homônimo. O homônimo pode ter o mesmo som, a mesma palavra, mas significados diferentes, né? Como a gente tem a preposição pelo e a gente tem o pelo do braço. As palavras são as mesmas, então são homônimas, mas os significados são diferentes. Polissemia, não. Polissemia, as palavras, o sentido pode ser um pouco diferente, mas todos estão relacionados, tá bom? Pode passar. Usos bíblicos, o seguinte. Primeira ocorrência aparece em Gênesis, no capítulo 1, versículo 2. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha, irmão, como é interessante como a cultura influencia no entendimento das coisas. Nós vemos aqui a palavra Espírito de Deus. E a gente viu que Ruach pode significar vento, brisa, né, alento e tal, fôlego e etc. Mas nas nossas Bíblias, geralmente está como Espírito. Mas não são todas as Bíblias que apresentam dessa forma. E por que está com a palavra Espírito? Porque hoje as pessoas pensam Espírito como pessoa. Colocando lá em Gênesis, então as pessoas vão dizer, façamos, né? Aí vai associar que existe mais de um, vai dizer que Elohim é plural, como algumas pessoas dizem, né? E existe o plural sintático, o plural semântico e o plural de intensidade, isso na língua hebraica. E aí vai associar dizer que a Trindade está lá. Mas vamos passar para o seguinte, isso é Almeida Revista Corrigida. A Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia feita por vários pesquisadores, vários estudiosos, que existem aí entre eles católicos, protestantes, doutores, linguistas, etc. Diz assim, e um vento de Deus. Está vendo? Percebe a diferença? Quem lê essa Bíblia aqui não vai ver Trindade em canto nenhum. Vai entender que é um vento de Deus, né? Porque lá no princípio, diz a Bíblia, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e um vento de Deus pairava sobre a face das águas. Próximo versículo. Próximo slide. A Bíblia do Peregrino foi feita por Luiz Alonso Sockel. É um hebraísta muito conhecido nos meios de desenvolvimento e tradução da palavra de Deus. Ele dizia, o alento de Deus ressoava sobre a face das águas. Perceberam que apesar de estar com a palavra lua, não significa dizer que a tradução deve ser sempre espírito, mas o contexto vai determinar ali o sentido por conta da polissemia da palavra. Pode passar aí. Então nós vamos ver alguns aspectos, alguns usos da palavra espírito dentro da Bíblia. Vale dizer que aqui só são alguns, mas existem algumas dezenas de sentidos em que a palavra espírito pode ser empregada dentro da palavra de Deus. E aí certamente amanhã a gente vai comentar como identificar isso aí na oficina que a gente vai fazer acerca do estudo bíblico, tá certo? Então, como fôlego de vida está lá em Gênesis no capítulo 3, 6, versículo 3. Então, diz o Senhor, esse Senhor em letra maiúscula aí é Yahvé, ou Jeová, né? Então disse Jeová, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Olha que interessante novamente, irmãos. O meu espírito não contenderá. Isso não dá a impressão que é uma pessoa que está do lado do outro, discutindo, né, contendendo. E mais uma vez, uma tradução vai fazer com que nós tenhamos em nossa mente que ali se trata de uma pessoa. Era como se o Espírito de Deus tivesse ali Deus, o Espírito de Deus e uma outra pessoa, e o Espírito discutindo lá com alguém. Mas não é isso que o texto quer dizer. Vamos passar para o seguinte? Na versão da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, veja como eles traduziram o mesmo versículo. E o Senhor disse, meu espírito não animará o ser humano para sempre. E animar aí não é de que levantar o astral, né, na linguagem popular. Não, animar aí é dar vida. Né? E a Bíblia diz lá na frente, né, que soprou Deus em suas narinas. E o homem tornou-se alma vivente. E lá na frente
diz que o espírito volta a Deus, que é o... Então, aí, Deus insufla o espírito no homem, o homem torna alma vivente. Lá na frente, quando o homem expira, quando o homem expira, o espírito volta a Deus. Então, o meu espírito não animará, ou seja, não dará a vida ao ser humano para sempre. Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, até os católicos reconhecem. E a Bíblia protestante puxa mais para o lado da Trindade. Sabe por que isso acontece? Existe uma coisa interessante no meio católico. O protestante, e eu até já disse em outras ocasiões, ele tenta fundamentar sempre só com a Bíblia, mesmo que às vezes ele não faça uma tradução das melhores. O católico não precisa disso, porque ele admite o magistério católico como autorizativo. Então ele não precisa da Bíblia para sustentar a Trindade. Só a palavra do Papa, só a palavra dos bispos, só as palavras lá do pessoal que faz o magistério católico já é suficiente para que a comunidade católica aceite de forma pacífica a doutrina que eles ensinam. Né? Muito bem. Então, meu espírito não animará o ser humano para sempre. Próximo slide. Edição pastoral. O que é que o texto diz? Ó Javé, tá vendo? Javé disse: meu sopro de vida não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne e não viverá mais do que 120 anos. Então aquela ideia de que era um ser que estava discutindo com o homem, a partir dessas traduções você percebe que some totalmente sentido. É outra coisa. Então veja como é importante, irmãos, nós estudarmos a Bíblia, não somente em uma versão. Às vezes nós temos uma versão e ela é muito boa e deve ser usada como padrão, mas quando a gente parte para o estudo da Bíblia, a gente não deve ficar somente em uma versão, somente em um livro, tá certo? É importante você buscar várias fontes de pesquisa, e você pesquisando, você encontra essas outras versões que mostram mais claramente o que o significado de Espírito em Gênesis no capítulo 6 e o versículo 3. Próximo slide. Mais um aqui que fala em Gênesis 6:17, que é aquele momento lá em que o povo se corrompe, os homens se corrompem, e Deus resolve justamente fazer cessar tudo que tem espírito de vida na terra. O que é que ele quis dizer com espírito de vida? A nova versão da Almeida atualizada diz fôlego de vida, no mesmo lugar em que a Almeida corrigida diz espírito de vida. Já a pastoral diz ser vivo que respira. Percebem aí que aquela ideia do fantasminha não existe em momento nenhum no uso da palavra espírito dentro da Bíblia. Pode passar. Espírito como um sentimento, né? Então nós temos Gênesis capítulo 26, versículo 35. E estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito, que é aquele contexto em que Esaú toma duas mulheres por esposa e nenhuma das duas eram do agrado de Isaac e Rebeca, e terminaram havendo algum problema entre eles. Aí diz que foi uma amargura de espírito. Aí mais uma vez, qual é o significado da palavra espírito aí? Próximo slide. Elas amarguraram a vida de Isaac e Rebeca. Ou seja, deixaram o sentimento deles dois perturbados, né? A amargura de espírito na Bíblia quis dizer isso, né? Amarguraram a vida de Isaac e Rebeca. Próximo. Faraó, 41:8, quando o Faraó teve aquele sonho, e aí ele acordou justamente com o espírito perturbado, né? E a nova tradução da Almeida atualizada diz muito perturbado, não usa nem a palavra espírito. E a NVI usa a palavra simplesmente perturbado. Então, o que é que eu estou mostrando com os irmãos, trazendo essas ocorrências das Escrituras e em outras versões? É que nós precisamos
tirar esse condicionamento de achar que sempre o Espírito está se referindo a um ente, né? A gente precisa considerar o contexto para analisar como é que ele foi empregado e determinar realmente o que é que está significando. Próximo slide. Capacidade. O Espírito também pode significar as capacidades internas de uma pessoa. Almeida Revista Corrigida, em Gênesis capítulo 28, versículo 3, fala do Espírito da sabedoria. Já a nova tradução, na linguagem de hoje, vai usar o mesmo texto e vai dizer de habilidade. E a NVI vai também dizer de habilidade. Então, capacidade ou espírito de sabedoria pode ser simplesmente uma habilidade que Deus deu. Né? A sabedoria, aquele a quem Deus deu. Próximo. Mais uma vez falando de capacidade, e aí a gente pode ver que ela pode ser partilhada, né? Uma pessoa não pode ser partilhada, mas o Espírito pode. Por quê? O Espírito não tem aquele sentido que a gente costuma pensar que existe, né? Tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, né? Naquele caso lá de Moisés, precisando julgar muita gente, já cansado. Aí Deus disse: olha, peraí, eu vou tirar do Espírito que está sobre você e vou dividir lá com os 70. E assim foi feito. Próximo slide. Pode ser duplicado, tanto dividido quanto duplicado, né? E disse Eliseu: peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Aí ele disse: se você me ver quando eu subir, assim será feito. Foi? E de fato, Eliseu também fez muita coisa daquilo que Elias fez. Então percebam aí como é flexível os empregos da palavra Espírito dentro da Bíblia. E as pessoas estão querendo sempre dizer que quando fala do Espírito de Deus, é uma terceira pessoa. Quer dizer, desconsiderando completamente os contextos bíblicos. Pode passar. Ainda dentro das capacidades, né? E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e tornar-te-ás um outro homem, no caso de Esaú. Seguinte. Espírito do Novo Testamento. Será que houve mudança de sentido da palavra Espírito nas suas aplicações no Novo Testamento? Isso é importante, irmãos. Por quê? Às vezes a gente pensa que o Novo Testamento é uma ruptura com o Antigo Testamento. E o Novo Testamento não é uma ruptura, é uma sequência. Jesus veio em cumprimento das promessas. Jesus não veio para apresentar uma nova promessa, coisa diferente, não. O Novo Testamento, que o Senhor veio implantar, já estava predito nos profetas. Isaías, diversas vezes, falou acerca do Messias. Então era algo predito. E todos os personagens iniciais do Novo Testamento eram judeus. Então, apesar de a língua grega, naquela época, estar em franca expansão, por causa de Alexandre Magno, né, que estudou um pouquinho de história vai saber, e tem a ver até com a estátua ali de Daniel, nas profecias. Naquela época, em Jerusalém, Samaria e Judéia, existia a língua grega, porque os gregos haviam dominado aquela região, e depois os gregos foram dominados pelos romanos, mas os romanos não impuseram o latim, como o grego conseguiu influenciar como língua aquela região. Então a gente não pode dizer que os sentidos mudaram, porque os judeus, apesar de alguns afirmarem que eles não falavam grego, e aí eu acho tanto quanto especulativo, porque todo o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Mas eles não perderam a sua herança judaica. Tá certo? Tanto não perderam que quem lê o Novo Testamento vai encontrar aquele que escreveu procurando traduzir algumas palavras, né? Bar-Jonas, por exemplo, depois o próprio escritor traduz, né? Filho de trovão, e assim vai, né? Muito bem. Pode passar. O uso da palavra Espírito no Novo Testamento tem o mesmo fundamento de suas ocorrências no Antigo Testamento. Seguinte. Pronto. Alguns exemplos. A gente viu lá capacidade, sentimento, como fogo de vida. Quando nós lemos esses mesmos versículos, Mateus capítulo 12, versículo 28, Lucas 11, versículo 20, Mateus capítulo 5, versículo 3.
E 2 Coríntios capítulo 7, versículo 13, Lucas 8, 55 e 23 e 43, a gente vai ver esses mesmos empregos que ocorreram lá no Antigo Testamento sendo aplicados no Novo Testamento. Isto significa que o sentido da palavra Espírito continuou o mesmo entre o Novo e o Velho Testamento. O Novo Testamento não modificou o sentido da palavra Espírito. Seguinte. Aí vem a questão que aí eu acho que é o ponto-chave, irmãos, para entender acerca do Espírito Santo. Já que Espírito pode significar várias coisas, o que é o Espírito de alguém? Né? E é aí onde a gente vai ver se nós devemos entender que o Espírito de Deus é uma outra pessoa. E como é que a gente vai conseguir estabelecer isto através da própria palavra de Deus? Seguinte, Espírito de alguém seria uma outra pessoa? Gênesis capítulo 45, versículo 27 fala do Espírito de Faraó. 2 Crônicas capítulo 36, versículo 22 fala do Espírito de Ciro. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 13 fala do Espírito de Tito. Será que o Espírito de Faraó, ou de Jacó, desculpe, de Jacó, era um ente à parte? Era um paralelo a Jacó? Estava Jacó aqui e o Espírito de Jacó do lado dele? Será que o Espírito de Ciro também era um ente à parte? Tinha Ciro e tinha o Espírito de Ciro? Será que os dois se conversavam, um mandava o outro fazer alguma coisa? Será que tinha Tito e o Espírito de Tito? Não é? Porque aqui diz que o Espírito de Tito foi recreado, né? Quer dizer, se alegrou. Aí será que Tito ficou triste e o Espírito dele ficou alegre? Então são perguntas que não encaixam em pensar que haja um outro, que seja uma segunda pessoa nessas pessoas. Aí por que as pessoas querem ver, quando se fala em Espírito de Deus, uma outra pessoa em Deus? Você percebe a quebra da uniformidade no trato com o texto bíblico? Próximo versículo. Seria uma outra pessoa? Olha, veja lá. Esse versículo acho que foi falado até pelo irmão Rogério Buzzi, numa conversa que nós tivemos esses dias, né? De ontem para hoje. Por qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito do homem que está nele é um outro? Não. E por que o Espírito de Deus tem que ser outro? Está no mesmo contexto, no mesmo sentido, na mesma representação. Aí as pessoas olham aqui, não fazem divisão no homem, quando chega aqui querem fazer divisão em Deus. Percebe a parcialidade no trato com a palavra, com os textos, com os significados? Próximo. Assim como o Espírito do homem não é uma outra pessoa no homem, também o Espírito de Deus não é uma outra pessoa em Deus. Pode passar. As Escrituras registram que Deus derramou do seu Espírito sem medida sobre seu Filho Jesus Cristo como sua promessa. Não é? Pode passar. Está escrito lá em Mateus no capítulo 12, versículo 18. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu Espírito. Está vendo aí? O Espírito pode ser derramado, pode ser doado. A gente viu lá que pode ser dividido, pode ser multiplicado. Não foi? Então são linguagens que a Bíblia usa com relação à palavra Espírito. Porque Espírito não é uma pessoa. Tá certo? Não é uma segunda pessoa. Vamos lá, adiante. João capítulo 3, versículo 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Então, Jesus recebeu do Pai abundantemente do seu Espírito.
Tá certo? A Bíblia diz, não lhe dá. Então, o Espírito de Deus hoje é também o Espírito de Cristo. E o é porque Deus deu. Pode passar. Atos 10, versículo 38. Vou tentar cumprir o horário aqui, temos mais 10 minutos para ser britânico, né? Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha como esse versículo já desmancha a Trindade totalmente, né? Jesus foi ungido por Deus com o Espírito e andou fazendo o bem porque Deus era com ele. Então, claramente a distinção entre Deus e Jesus, né? E dizendo que Deus ungiu, ou seja, derramou, né? Ungir, derramou do seu Espírito sobre Jesus de Nazaré. O Espírito Santo foi derramado sobre Jesus de Nazaré. E aí, Espírito, dentro daquela polissemia, né? Poder foi derramado sobre Jesus. A unção foi derramada sobre Jesus. Próximo. Dessa forma, o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito do Pai, é agora, por dádiva, também o Espírito de Cristo. E por promessa dele, também está em nós. Nós não recebemos, né? Também o Espírito de Deus. Então, nós temos também o Espírito de Deus. A diferença é que a gente recebeu dentro daquilo que a gente aguenta, dentro das nossas capacidades. E Jesus recebeu sem medida. Próximo. O Espírito Santo de Deus representa o vínculo de toda a comunhão santa e atuação do Pai no Filho e na Igreja. Negar isto atribuído ao poder do diabo é blasfemar. E aí entra aquela questão que tantas pessoas ficam preocupadas. Será que eu estou blasfemando com o Espírito Santo? Né? E será que é alguma coisa que eu fiz? E tudo mais. Na verdade, irmãos, dentro do contexto bíblico, blasfemar contra o Espírito Santo é você conscientemente atribuir ao diabo a obra que Deus realizou através de Cristo. Porque quando Deus derrama do seu Espírito sobre Jesus e Jesus começa a fazer sua obra, isto revela que o Espírito Santo é o vínculo da comunhão entre Deus e Jesus, para que Jesus pudesse fazer a obra. Se alguém vem e diz que isto é do diabo, é uma blasfêmia, ou seja, está atingindo diretamente a comunhão entre o Pai e o Filho, o vínculo entre os dois. Tá certo? É por isso que não há como ter perdão, porque quando é que você vai negar isto e vai querer obter a salvação? Não é possível. Próximo. Se o Espírito de Deus fosse uma outra pessoa em Deus, por que a alma de Deus também não seria? A gente não costuma dizer, não, porque é o Espírito de Deus, né? Aí tenta dizer que é uma segunda pessoa. Mas vamos ver algum versículo que fala da alma de Deus. Juízes capítulo 10, versículo 16. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram Yahvé. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Isso foi numa época em que Israel se tornou idólatra e Deus disse, olha, vou castigar vocês. Aí quando Deus disse a Israel, disse, opa, vamos tirar tudo aí, vamos tirar os ídolos, vamos limpar tudo, deixar tudo certinho. Aí Deus se angustiou, então não vou maltratar o meu povo não, né? Aí, ó, alma, sua alma. Alma de quem? Alma do Senhor, alma de Deus. Será que a alma de Deus é uma outra pessoa e o Espírito de Deus é uma outra? Aí já vai ter 4, né? Pai, Filho, Espírito Santo, Espírito e alma. Percebe aí o problema? Que o pessoal não atenta para esses detalhes, aí elege uma doutrina totalmente falha, né? Próximo. Estas 6 coisas Yahvé odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Mais uma vez, falando da alma, né? Seguinte. Mais um exemplo. Eis aqui meu servo a quem sustém, o meu eleito em quem se compraz a minha alma, né? Pus sobre ele meu espírito, ele trará justiça aos gentios. Seguinte. Personificação, que isso aí é um grande detalhe, porque quando você lê alguns versículos na Bíblia, você vê o Espírito sendo personificado. E quando é personificado, a minha tendência é achar que se trata de uma pessoa, mas nem sempre na Bíblia a personificação vai estar se referindo
a uma pessoa. Na verdade, não vai estar se referindo a uma pessoa por personificação, né? Que a gente só personifica aquilo que não é. Então, será que os textos que apresentam o Espírito como falando, entristecendo, etc., ou seja, em atitudes comuns das pessoas, provam que ele é uma pessoa? Vamos ver aí? Próximo. Será que algo que não seja uma pessoa pode ser descrito com atitudes comuns às pessoas nas Escrituras? Vamos ver? Provérbios capítulo 1, versículo 20. A sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta sua voz, nas esquinas movimentadas ela brada, nas estradas das suas portas, nas entradas de suas portas e nas cidades profere as suas palavras. A sabedoria não é uma pessoa, né? Ela pode ser personificada. Adiante. E a Bíblia até diz que Deus fez, né? Jesus, sabedoria de Deus, né? Foi feito, né? Na sequência ele diz assim: até quando, ó simples, amareis a simplicidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, sensatos, odiareis o conhecimento. Isso é uma personificação de sabedoria, como se ela estivesse reclamando daqueles que não querem a buscar, tá bom? Próximo. Outros exemplos. Isaías 55, 12. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Os montes e os outeiros cantarão. Será que a gente vai olhar para o monte e vai ver cantando, né? Os outeiros cantando. Então é personificação. Próximo. Mais um exemplo aí, nós não vai ler para ganhar um pouco de tempo, tá? Próximo. Então, ora, porque os que defendem que o Espírito de Deus, ao se afastar dos desobedientes, estaria confirmando a sua personalidade como outra pessoa, mas não, aí eu errei, né? Não dizem o mesmo, né, da alma de Deus, que a gente viu lá, né? Próximo. Jeremias capítulo 6, versículo 8, né? Mais uma vez falando da alma se apartando. A gente costuma dizer, né? As pessoas costumam dizer, a segunda pessoa, a terceira pessoa se afasta quando você comete alguma coisa. E a alma de Deus, que diz aí também que vai se afastar, é uma pessoa porque vai se afastar, né? Próximo. Esses textos provam que descrições pessoais para coisas não condicionam a respectiva pessoalidade. Ok? Seguinte. Próximo. Uma coisa pode ser personificada, mas pela natureza do que é, não pode interagir, justamente porque é algo, não alguém. Esse é um detalhe importante, irmãos. Vocês percebem que a Bíblia às vezes fala, e falou o Espírito Santo a Pedro e tudo mais e tal, né? A Barnabé, Barnabé e tudo mais a Paulo. Mas a pessoa interagiu de volta. Por quê? Porque é personificação, né? Então nós não vemos, a gente vê Deus conversando com o filho, vê ou não vê? O filho conversando com Deus também. Sim. As pessoas conversando com os anjos, né? E os anjos também interagindo com as pessoas. Os homens conversando, nós conversamos com Deus, Deus conversando conosco. Mas a gente não vê essa mesma atitude das pessoas, ou de Deus, ou de Jesus com o Espírito Santo. Não há essa interação pessoal, justamente porque o Espírito Santo não é uma pessoa. Pode passar. Exatamente isso que eu falei há pouco. Pode passar. Olha, pode passar também. Ele não é visto pessoalmente quando é possível identificar o pai e o filho juntos. Não há descrição de um trono para ele. Em Apocalipse não se faz menção a ele. Apocalipse fala dos 7 Espíritos, né? Não fala do Espírito Santo. E não é louvado com o Pai e o Filho. Alguns exemplos de versículos, né? Então aí, próximo. A questão gramatical, isso é interessante. Nosso irmão pastor Daniel, né, tocou no assunto lá do outro consolador, né? Algumas pessoas alegam que na questão gramatical, quando ele diz ele,
Então só poderia se referir a uma pessoa. No caso do pronome, o demonstrativo ali especificamente, está no masculino, e espírito em grego é uma palavra neutra. Mas esse argumento não se sustenta. Alguns trinitários usam, e aí os irmãos que leem vão encontrar isso. Alguns trinitários usam esse argumento, mas ele não se sustenta. Vamos para a sequência. Mesmo estudiosos trinitários, irmãos, alguns deles acreditam firmemente nisso. O Charles Hodge, em sua teologia sistemática, ele diz: não há possibilidade de considerar o uso do pronome ekeinos, aquele Espírito Santo da verdade, ekeinos é aquele, é masculino, mas espírito é uma palavra neutra, então é de se esperar que houvesse um pronome, um demonstrativo neutro aqui também. Em nenhuma outra base que não da personalidade do Espírito Santo. Isso é um camarada dizendo, teólogo, conhecido no meio, em sua teologia sistemática, muito usado nos seminários. Mas vejam que outros teólogos foram um passo além, mesmo trinitários. Pode passar. Outros, porém, provam que não há motivos para essa certeza, Charles. Diz eles: o uso de João de ekeinos nesses versículos não tem absolutamente nenhuma influência sobre o assunto. Uma análise cuidadosa dos textos em seus contextos, com sólidos princípios de gênero gramatical, demonstram inequivocamente que o antecedente de ekeinos é o masculino paráclitos, ou seja, não é pneuma. E paráclitos foi justamente um dos títulos dado à personificação do Espírito, tá certo? Então, na parte gramatical, se alguém quiser tentar provar que o Espírito Santo é uma pessoa, está totalmente descartada. Pode passar. E diz Andrews David Nassali e Philip Henry Jones, essa obra aqui está em inglês: é hora de colocar este argumento errado para dormir de uma vez para sempre. Então, ninguém que use o argumento gramatical vai estar em base sólida. Pode passar. Esse daí já é outro livro da Biblical Research. Não há texto no Novo Testamento que clara ou mesmo, provavelmente, afirme a personalidade do Espírito Santo através da gramática grega. Então, descartem totalmente essa possibilidade. Próximo. Muitos pensam que a ideia do Espírito Santo seja uma pessoa foi algo sempre crido. A gente está caminhando já para o final, viu, irmão? Estou correndo aqui para a gente não estourar muito tempo. No meio da igreja. Mas isso é um engano que não reside à história. Aí veja o problema. Veja o problema. Nós temos o significado da palavra, vento, alento, sopro. Depois nós temos alguém dizendo que a gramática beneficia, a gente viu que não. E depois nós vamos encontrar pessoas dizendo que a história corrobora a ideia da Trindade. Eu, por exemplo, quando era trinitário, o pessoal disse: não, o Concílio de Nicéia fez apenas homologar o que a igreja já acreditava. E isso não é verdade. A gente vai ver alguns fatos históricos aqui que o Espírito Santo mesmo não era considerado pessoa por vários escritores da época, mesmo aqueles que admitiam que Jesus poderia ser um com a deidade. Vamos ver. Basílio de Cesareia, irmãos. Para quem não sabe quem é Basílio, existiram 3 padres capadócios que fizeram o fundamento documental, foram que definiram a doutrina da Trindade de uma forma mais, que hoje é mais usada, uma só substância em 3 pessoas. Esse rapaz aí, o cidadão que morreu ancião, na verdade, morreu já bem velhinho, o Basílio, ele foi um dos que fez esse fundamento teológico. Mas veja o que ele chegou a admitir. Está escrito no livro Quando Jesus se tornou Deus, da editora Physis, de Richard Rubinstein. Ele diz: Basílio chegou a admitir que os próprios líderes nicenos do Concílio de Nicéia, onde foi estabelecido praticamente o binitarismo, o trinitarismo mesmo só ocorreu em 381, isso aqui foi em 325, se sentiam indecisos ou divididos. Então veja, mesmo entre aqueles do Concílio de Nicéia, mesmo entre os bispos que aprovaram o termo homoiússos lá no credo de Nicéia, muitos deles estavam indecisos ou divididos com relação à questão do Espírito Santo. Próximo. Isso é dado bibliográfico, irmão.
Não é a gente que está dizendo que acha não. Tá bom? Gregório Nazianzeno é o outro. Basílio de Cesareia e Gregório Nazianzeno já é o outro do Padre Capadócio. Era um trio. Esse também disse: em meio a homens sábios entre nós, ou seja, entre aqueles que acreditavam que Jesus era Deus, alguns o concebiam, o Espírito Santo, como uma energia. No sentido, era também vento, alento, sopro, energia, força, né? E outros como uma criatura. Quem acreditava nisso era Orígenes. Dizia que o Espírito Santo era subordinado a Deus, ao Filho, e foi criado por ele. Foi criado pelo Filho, o Espírito Santo, né? Orígenes dizia. E alguns como um Deus. Veja o unitarismo aí, ou mesmo o diteísmo, né? Achar que o Espírito Santo era um Deus, como se fosse um Deus separado. E outros não sabiam qual destes seria. E por isso, nem o cultuavam, nem o tratavam com desprezo, mas assumiam uma posição neutra. Então, irmãos, não existia consenso acerca do Espírito Santo, mesmo entre aqueles que defenderam que Jesus era Deus. Veja que a Trindade, longe de ser consenso na igreja antiga, era na verdade algo que não estava completamente corroborado, não estava confirmado, e muitos dos nicenos não defendiam a pessoalidade do Espírito Santo. Próximo. Charles Rogers diz: às vezes ele, o Espírito Santo, é identificado como Logos. Olha a confusão. Hoje a gente associa o Logos a Jesus Cristo. Naquela época era tanta confusão que muita gente pensava que o Logos era o Espírito Santo. Não é interessante? Às vezes é representado como uma substância comum, com o Pai e o Filho. Às vezes como um mero poder ou eficiência de Deus. Estão vendo aí? Como uma pessoa distinta, subordinada ao Logos. Já tem gente que pensava nisso. E uma criatura, Charles Rogers, teologia sistemática, Hagens, viu que as pessoas na antiguidade, né? Aí entra Paul Tillich, ou Paul Tillich, né? Mesmo na história da doutrina cristã, da Trindade, houve vacilações entre o binário e o trinitário na discussão sobre o Espírito Santo. Seguinte. Luiz de Bavardez é um historiador, escritor e historiador. Ele disse: Hilário de Poitiers, para quem não sabe quem é Hilário de Poitiers, é o Atanásio do Ocidente. Atanásio era bispo do Oriente, defensor da Trindade, ferrenho, né? Hilário de Poitiers era do Ocidente. Era de língua latina, e Atanásio era de língua grega. Mas ele diz: olha, jamais fala de pessoa divina em relação ao Espírito Santo, mas apenas de dom, de reis da natureza divina. Diz o escritor: realmente, a fé no Espírito Santo como pessoa divina se afirma bastante tarde. Está lá em Introdução à Teologia Patrística. Próximo. Agora, ele disse que era réis. É uma palavra não tão comum para a gente, né? O que é réis? Aí eu fui buscar no dicionário latino. Posse, propriedade, bem, coisa, em oposição à pessoa. Então, só se você tem uma coisa para algo e não para alguém. E lá de Poitiers usou para algo, que era o Espírito Santo. Próximo. Então, uma leitura, conclusão, né? Uma leitura ampla e contextual, levando em conta as aplicações da palavra Espírito dentro das Escrituras, nos permite concluir que o Espírito de Deus não é uma outra pessoa em Deus, mas simplesmente, como a própria expressão indica, seu Espírito. Amém? Meus amados, isso foi só um apanhado rápido. O assunto sobre o Espírito, ele é muito amplo. Então os irmãos considerem isso aqui como um introdutório para que os irmãos se aprofundem na questão, tá bom? Eu queria aproveitar, irmão Fábio, bem rapidinho, endossar aquilo que o irmão Fábio já apresentou aqui, que é o livro Eu e o Pai Somos Um, do irmão Ricardo Nicodemo. Eu não cheguei a me basear nele, apesar de já o ter lido. Eu fiz um apanhado, vamos dizer, independente. Mas este livro, irmãos, eu posso dizer para vocês que ele é excelente sobre a questão. Apesar do título Eu e o Pai Somos Um, ele tem várias páginas que ele aborda sobre o Espírito do homem, sobre o Espírito de Deus, mostra os versículos, faz a relação, e os irmãos vão perceber
que ele faz um excelente trabalho aqui. Então, os irmãos que puderem depois ler este livro, e aí, como o próprio irmão Fábio falou, evangelizar com esse livro, apresentar as pessoas, passar, as pessoas vão perceber, através deste livro, que de fato o Espírito Santo não é uma pessoa. E qual é o grande mérito desse livro? Além de ele apresentar tudo isso, é que ele pega os vários versículos que apresenta na Bíblia e reúne-os de modo a permitir a clareza daquilo que o escritor procurou alegar, tá bom? Procurou ensinar. Então, que os irmãos possam, em obter no livro, aproveitar o conteúdo deles para evangelizar e também para aprender mais. Vocês vão aprender certamente muita coisa a partir desse livro, tá bom? Meus queridos, que Deus muito abençoe. Agradeço aí a atenção de vocês e que nós possamos ter outros encontros desse, né? Eu sempre fico muito feliz, como já disse no início, e gostaria de continuar assim, a gente, enquanto o Senhor Jesus não voltar, a gente fazer sempre esses encontros, né? E sempre que eu puder ir, estarei lá no nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe os nossos irmãos. Amém. O irmão Valdomiro